Hoje eu quero falar de um assunto que é muito doloroso: traição. Mas antes de você tirar qualquer conclusão sobre esse vídeo, preciso deixar uma coisa muito clara. Não estou aqui para justificar quem trai. Também não estou aqui para diminuir a dor de quem foi traído, porque eu sei que traição destrói algo muito maior que o relacionamento. Destrói confiança, destrói segurança, destrói a imagem que você tinha, a imagem que você tinha da pessoa e muitas vezes a imagem que você tinha de você mesmo. Mas existe uma pergunta que quase ninguém te faz. Nós perguntamos: como ele pôde fazer isso comigo? Será que nunca me amou? Onde foi que eu errei? Mas quase ninguém pergunta: o que acontece dentro de uma pessoa antes dela trair? Porque eu acredito que entender um comportamento é diferente do que concordar com ele. E quando a gente entende o mecanismo, a gente deixa de simplificar algo que é extremamente complexo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu uma árvore cair durante uma tempestade? Quando ela cai, parece que foi o vento. Mas quem trabalha com árvores sabe que raramente o vento é a causa principal. O vento apenas revela uma raiz que já estava comprometida. A queda aconteceu naquele dia, mas o problema começou muito antes, com a infiltração, com o fungo, com a raiz enfraquecida. A traição funciona de maneira muito parecida. O beijo não é o começo. O beijo é o momento em que todo mundo percebe que existe um problema. O verdadeiro conflito já estava crescendo em silêncio. E é exatamente sobre esse silêncio que eu quero falar hoje. Nós crescemos acreditando que quem ama nunca trai. Só que a experiência clínica e a psicologia mostram uma realidade muito mais complexa. Existem pessoas que realmente amam e ainda assim traem. E isso significa que traição está certo? Não. Significa apenas que o comportamento humano não pode ser explicado por uma única frase. Muitas vezes a pessoa não procura outra relação porque deixou de amar. Ela procura porque existe uma necessidade emocional que ela nunca aprendeu a reconhecer. Vou te dar um exemplo. Imagina uma criança que cresceu ouvindo elogios apenas quando tinha desempenho. Ela precisava tirar nota alta, precisava agradar, precisava ser perfeita, precisava conquistar amor. Essa criança cresce acreditando, sem perceber, que o seu valor depende da aprovação do outro. Anos depois ela está casada, construiu uma família, ama quem está ao lado dela, mas um dia alguém começa a admirar essa pessoa, olha diferente, elogia, faz com que ela se sinta importante novamente. Naquele momento não é só uma atração, é uma necessidade antiga sendo alimentada. Percebe como isso é mais profundo? A traição não nasceu naquele encontro, nasceu muitos anos antes, quando aquela necessidade emocional foi criada e nunca foi cuidada. Na visão sistêmica, carregamos histórias que nem sempre percebemos. Aprendemos como amar observando nossos pais. Aprendemos como lidar com conflitos observando nossas famílias. Aprendemos o que é intimidade, o que é abandono, o que é rejeição e muitas vezes repetimos esses modelos sem perceber. E é por isso que eu digo que compreender não é passar pano, é ampliar a consciência. Agora deixa eu falar com quem foi traído, porque normalmente essa pessoa passa anos procurando respostas. Por que eu não fui o suficiente? Será que eu errei? Será que faltou alguma coisa em mim? Eu queria que você guardasse essa frase. Nem toda traição revela uma falta em quem foi traído. Muitas vezes revela uma falta em quem traiu. Isso muda completamente a perspectiva, porque o ser humano tem uma tendência muito cruel. Quando alguém nos machuca, a gente transforma o comportamento do outro em definição sobre quem somos. Alguém me traiu, então não tenho valor. Alguém foi embora, então não sou o suficiente. Mas a escolha do outro não define o seu valor, revela o nível de consciência daquela pessoa. Existe uma diferença enorme. Sabe qual é o problema? A maioria das pessoas passa anos tentando entender a cabeça de quem foi embora e esquece de cuidar da própria. Enquanto isso acontece, a ferida continua aberta. Ela entra no próximo relacionamento desconfiando, começa a interpretar silêncio como abandono, demora para confiar, vive esperando que a história se repita e a traição continua existindo, mesmo sem a presença daquela pessoa, porque ela passou a morar dentro da mente. Por isso a verdadeira cura não acontece quando você entende todos
os motivos do outro. Ela acontece quando você para de transformar a escolha do outro em identidade sua. Porque você pode ter sido traído, mas você não é a traição. Você pode ter sido abandonado, mas você não é o abandono. Você pode ter sido rejeitado, mas isso não faz de você alguém sem valor. Eu acredito que essa é uma das maiores libertações emocionais. Parar de carregar uma culpa que nunca foi sua e entender que compreender um comportamento não significa aceitá-lo, significa impedir que ele continue governando a sua vida. Talvez hoje você nunca descubra todos os motivos pelos quais alguém fez o que fez, mas talvez nem precise. Porque existe uma pergunta muito mais importante do que por que ele me traiu. O que eu vou fazer com esta dor daqui para frente? Ela vai endurecer seu coração ou vai amadurecer sua consciência? Porque essas duas coisas são completamente diferentes. E talvez a maior vitória depois de uma traição não seja encontrar alguém melhor. Talvez seja encontrar a pessoa que você era antes de começar a duvidar do próprio valor. Esta talvez seja a verdadeira cura. Se esse vídeo fez sentido para você, escreve aqui nos comentários apenas uma palavra: consciência. Porque a consciência é sempre o primeiro passo para interromper qualquer padrão emocional. E compartilhe esse vídeo com alguém que ainda acredita que a traição define o valor de quem foi traído.